Essa é uma noite muito especial, porque nós não marcamos uma conferência, Deus marca um encontro conosco. A unção nesse lugar, ela não só está neste lugar, ela vai te acompanhar por onde você for, não somente essa noite, mas a partir dessa noite. Em cada momento, em cada sessão, em cada ministração, em cada aviso, em cada oração, em cada louvor, em cada adoração, em cada momento haverá um mover do Espírito de Deus. E em alguns destes momentos, Deus preparou exclusivamente para falar com você. Essa é uma conferência de avivamento profético, ou seja, é um ambiente profético. Em algum momento, uma palavra profética será lançada desse altar, dirigida especificamente para a sua vida. Eu quero que você esteja atento, de agora até amanhã, 6 horas da tarde, porque em algum momento, Deus estará neste lugar só para liberar uma palavra sobre a sua vida. Você precisa entender o que é um lugar profético. Você precisa entender o que é um ambiente profético. Você precisa entender o que é uma palavra profética. Ei, escuta aqui, presta atenção. Nós não estamos aqui para mais um culto. Não é mais uma conferência. Não é mais uma reunião hoje à noite. Não é mais um pastor que vem lá do Brasil para pregar. Não. Este é um tempo profético. É diferente de tudo que você viveu esse ano. É diferente de tudo que vai acontecer a partir de domingo. É diferente de tudo que você experimentou. Porque um ambiente profético tem o poder de destravar o seu destino, de destravar o seu futuro. Não existe nada no seu futuro que pode resistir a uma palavra profética. E palavras proféticas serão liberadas neste altar, de agora, essa noite, até amanhã, no final dessa conferência. Prepara seu coração, prepara o teu espírito, esteja atento. Eu não vou esticar, eu não vou ficar pregando aqui por 1 hora. Eu vou ser objetivo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Quero que o louvor fique aqui comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Pode aumentar o retorno aqui, porque eu acho que abaixaram aí um pouquinho. Eu vou falar baixo, tá? Não vou gritar mais, não. Eu comecei a falar alto, ele baixou o retorno. Eu vou falar baixinho, pronto. Fica tranquilo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Olha para mim. O que é a ativação profética? O que significa isso? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, conta a história de Elias e Eliseu. Você conhece essa história? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com as 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Elias, presta atenção, e Elias disse: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Você sabe que todas as vezes que eu leio esse texto, a minha mente, ela fantasia bilhões de coisas. Para pensar. O cara está trabalhando, lavrando. Boi, arado. De repente uma capa cai na cabeça dele. Olha só o texto. E Eliseu correu atrás de Elias. Se correu, Elias estava perto ou estava longe? Gente, pelo amor de Deus, Elias estava perto ou estava longe? Ele jogou a capa. E Eliseu correu. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, gente. Para pensar. Porque se ele jogasse a capa, eu ia tirar de cima de mim e olhar. Tá doido? O que você está fazendo aqui? Jogando esse negócio na minha cabeça. Não. Eu não sei se ele caiu no chão.
Eu não sei se ele foi arrebatado. Eu não sei se o Espírito de Deus tomou ele. Eu só sei que quando ele abriu os olhos, Elias já estava longe, mas tão longe que não deu para ir andando. Teve que correr para alcançar ele. E o mais extraordinário é quando ele chega. Ele já chega dando explicação. Elias não falou nada. Para pensar, pelo amor de Deus, que toda a mensagem está só aqui, nesse texto. Para entender. Elias não tinha dito nada. Ele já chega se explicando. Eu só quero beijar meu pai e minha mãe. E eu já volto para te seguir. Quem disse que ele tinha pedido para seguir? Quem disse que ele falou, me segue? Ele não falou nada. Gente, o que aconteceu entre a capa e o encontro? O que aconteceu? Quem foi que disse que era para seguir? Quem foi que disse que era para quebrar o vínculo mais poderoso do ser humano? O vínculo pai e filho, mãe e filho. Ele está dizendo, deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe. Eu vou abandonar meu pai, a minha mãe, a minha casa, o meu trabalho, a minha terra, a minha herança e vou te seguir. O que aconteceu entre a capa e o encontro? Que levou aquele homem a tomar uma decisão instantânea de romper os laços mais profundos do ser humano, que são os laços familiares. Quem falou o quê? Quem disse o quê? E ele diz, eu vou lá beijar meu pai e minha mãe, já volto. E ele diz, vai e volta, porque já sabe o que eu fiz contigo. O que tu fez? O dia que eu chegar no céu, eu vou olhar para Elias e dizer, o que tu fez com esse cara? O que foi que tu fez? Porque você lê esse texto, e as pessoas leem de uma forma tão rasa, tão superficial, mas há uma profundidade nesse texto, que eu poderia passar a noite inteira só citando este texto. O que aconteceu entre a capa e o encontro? Quem disse o quê? Quem falou o quê? O que ele sentiu? Você sabe o que eu já fiz com você? Fez o quê? Conta para alguém. Escreve, fala. O que foi que tu... Dá vontade de dizer para Elias, o que tu fez? Eliseu, o que foi que ele fez? Fofoca, gente, pelo amor de Deus. Alguém conta o que aconteceu. Olha para mim. A unção profética, ela destrava o seu destino. Entenda o que eu vou te dizer. A unção profética ativa o propósito de Deus na sua vida. E eu vim essa noite como um profeta de Deus te dizer que a unção do CAP 23 vai ativar o propósito de Deus na sua vida. A unção do CAP 23 vai destravar o seu destino nos Estados Unidos e no Brasil. A unção de Deus, ela vai ser uma faísca. Ei, aqui é a capa, daqui a pouco é o encontro. Só quem tem ouvido para ouvir, entenda o que o Espírito está dizendo à igreja. Oh, meu Deus do céu, se é com você, se manifesta, pelo amor de Deus. Levanta a tua mão bem alto e diga, aqui é a capa, daqui a pouco é o encontro. Ah, meu Deus do céu, será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Será que alguém está entendendo isso? Elias, ele joga a capa, e instantaneamente a unção profética começa a se manifestar, e ela destrava na vida do agricultor o propósito de um profeta das nações. Será que você está entendendo isso? Meu Deus, alguém está entendendo isso? O pai dele tinha terra e arava e plantava e colhia.
O garoto nasceu. Vem cá, filho, vou te ensinar. É assim, joga, boi, ara, isso, semente, cobre, isso, filho. Aí, ó, nasce, viu? Ó, tira essa plantinha. Você vai ser um agricultor e um dia você vai herdar essa terra. Ele tinha convicção da vida dele, que ele era um agricultor e que ele herdaria aquela terra. Mas naquele momento que a unção vem e cobre Eliseu, é destravado o futuro dele, é destravado o destino dele, é destravado o propósito da vida dele. Ei, a unção transforma o agricultor em profeta das nações. Eu quero liberar uma palavra a alguém nesse lugar. Nesses 2 dias, a unção de Deus vai te tocar, ela vai te cobrir. Você acha que você sabe o propósito de Deus para a sua vida, mas será revelado, destravado e será muito mais além, maior do que aquilo que você pensa ou que você já pediu. Deus te levará a um outro nível nessa nação. Se é para alguém essa palavra, celebra, querido, se expressa. Sabe o que é extraordinário? Que a unção, ela destrava a nossa vida. Põe a mão no teu peito e diga: unção, essa noite vai destravar o meu destino. Eu acho que eu sei quem eu sou, para onde eu vou, mas a unção vai revelar o meu destino. Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Pai, alguém se mexe aí, pelo amor de Deus. Nunca fique estático diante da unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela se move. E ela se move na direção de corações abertos. Ela se move na direção de espíritos abertos. Se você veio assistir, a unção vai passar. Mas se você veio participar, a unção vai pousar na sua vida. Será que alguém está entendendo isso? Sabe o que é extraordinário nesse texto? Que o agricultor é destravado na vida dele a unção profética. Será profeta às nações. Gente, era um agricultor. Agora ele vai ser profeta de uma nação. Falar com a nação. Falar com o rei. Falar com o povo em nome do Deus único. Já é demais. Mas para ele não era. Porque ele sabia que ele seria o sucessor do maior profeta da história. Ele sabia. E ele decide que ele não queria ser um sucessor medíocre, mas ele queria ser um sucessor relevante. Se esse é o maior profeta, eu não posso ser qualquer profeta. E olha a atitude desse homem. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Você é o maior profeta de toda a história. Eu quero beber do teu espírito. Eu quero receber do teu espírito. Ei, ele não está falando do Espírito de Deus. E aqui vai dar um nó na cabeça de algumas pessoas. Aqui ele não está falando do Espírito de Deus. Ele está dizendo sobre o Espírito de Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Pastor, que heresia. Ai, o que tu está falando? Entenda. O Espírito de Deus operava em um nível jamais visto na história de Israel, no espírito de Elias. Ele está dizendo: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, essa unção do Espírito de Deus que está no teu espírito, que nenhum homem sobre a terra teve o privilégio de experimentar, eu quero o dobro. Eu não serei um sucessor medíocre, eu serei um sucessor de sucesso. Eu serei um sucessor relevante. E olha o que ele pede: eu quero
beber do teu espírito, eu quero receber do teu espírito, eu quero o dobro do teu espírito. Agora ouça isso aqui e se prepare. Palavra é espírito. Diga isso, a palavra é espírito. Quando uma palavra é liberada, o espírito de quem a declarou caminha junto. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Quando uma palavra é liberada, o espírito de quem declarou se move junto com aquela palavra. Preste atenção nisso. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus diz, pegou a matéria, o pó, e fez o homem. E Deus sopra do espírito dele, o espírito naquela matéria. Quando o espírito, meu Deus, acompanha isso. O espírito tocou o corpo. Lá em Gênesis diz que o homem passou a ser alma vivente. Quando alguém libera uma palavra, e essa palavra toca na sua vida, ela gera vida dentro de você. Será que alguém está entendendo isso? Porque a palavra carrega o espírito. Pastor, o senhor está exagerando essa noite. Já começou, já é a segunda. Deixa eu te dizer. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos lá para João? E no princípio era a palavra. Verbo é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Entenda isso, que a palavra ela carrega o Espírito. E aí, quando a unção profética vem sobre Eliseu, destrava o destino, destrava o propósito, ele rompe os laços, ele segue o propósito de Deus, ele não quer ser um profeta medíocre. O que ele diz? Quero porção dobrada do teu espírito, eu quero beber do teu espírito, porque a palavra que saía da boca de Elias tinha vida, carregava o espírito de Elias, e ele sabia que aquilo faria dele um grande profeta. Essa noite, antes de voltar para a unção, eu quero te fazer uma pergunta. De qual espírito você tem bebido? De qual palavra você tem bebido? Existem 3 espíritos que rondam o mundo. O primeiro é o espírito do mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já está no maligno. Que o mundo todo está sob o poder do maligno. De qual espírito você está bebendo? De qual palavra você está se encharcando? Do espírito do mundo? Pastor, do que o senhor está falando? Você tem bebido do que? Da cultura deste mundo? Você tem bebido da forma e do jeito que as pessoas do mundo conduzem os seus negócios, os seus casamentos, os seus relacionamentos? Você tem bebido da ideologia deste mundo, do socialismo, do neoliberalismo, dos governos progressistas? Você tem bebido do quê? O espírito do mundo é o espírito do caos. E aqueles que são de Deus e bebem desse espírito, estão dentro de uma igreja, mas a sua vida caminha no caos. Desconectado da presença de Deus, insensível à presença do Espírito Santo de Deus, sem entendimento do poder e da unção profética.
chega a vir em uma conferência como essa para assistir. Ei, você deveria ter jejuado os últimos 3 dias para colocar o seu pé aqui dentro, porque Deus está neste altar e uma unção profética está fluindo deste altar. Eu preciso dizer, tem coisas ocultas que não serão reveladas em público, mas se você sair deste lugar carregando as coisas ocultas, erradas que você tem vivido, você vai caminhar para o caos, e não é Deus te julgando ou te condenando, mas é uma decisão que você tomou na sua vida. Deixa nesse altar essa noite. Deixa nesse altar essa noite o que você tem bebido deste mundo. Vomita aqui hoje, para que você esteja limpo para beber do Espírito profético. O Espírito profético só vai achar lugar sobre você se o seu interior estiver limpo. O segundo espírito é o espírito da abominação. Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Escute isso. Há um espírito da abominação que vem sobre o altar para remover o sacrifício, que vem sobre o altar para retirar os princípios, vem sobre o altar para mudar. É o movimento que tem nesse país da graça absoluta. Ninguém tem pecado, você já é salvo. É os movimentos da internet, dos pseudos teólogos coachings, que ficam despejando e vomitando a podridão, misturando o santo ao profano, e os cristãos vão bebendo desse espírito. Este espírito da abominação é o que transforma a verdade em mentira, é o que transforma o espiritual em carnal. Esse é o espírito que transforma a vida em caos. É por isso que os movimentos LGBTs estão dentro das igrejas hoje. É por isso que os adolescentes das igrejas de 12, 14 anos estão tendo a sua primeira experiência em relação sexual. É por isso que os filhos dos diáconos se tornam homossexuais, que os filhos dos pastores se tornam filhos de Belial, como o pastor pregou. É um povo sem base, sem fundamento, sem conhecimento, sem princípios, e só querem buscar a igreja para prosperar. De qual espírito você está bebendo? Do espírito do mundo ou do espírito da abominação que rouba o sacrifício do altar? Mas existe um terceiro espírito sobre a terra, que é o espírito da palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, ou seja, era o caos, sem forma e vazia, era o caos, e havia trevas, caos, sobre a face do abismo, caos, mas o Espírito de Deus se movia sobre o caos, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito da palavra é o Espírito que coloca ordem no caos, é o Espírito que desfaz o caos e estabelece o propósito de Deus. Ei, eu vim aqui como profeta de Deus essa noite para te dizer: eu não sei de que fonte você tem bebido, eu não sei de que espírito você tem bebido, mas este lugar, nos próximos 2 dias, tem o Espírito da palavra, o Espírito profético, a palavra profética, e ela tem o poder de entrar na sua vida e de tirar o caos e colocar ordem, e de destravar o seu destino,
destravar o seu futuro e estabelecer o propósito de Deus na sua vida e te colocar em outro nível. Se essa palavra é para alguém, se manifesta. Celebra, faz alguma coisa. Diga isso, a unção profética destrava, alavanca todas as áreas da minha vida. De qual espírito você tem bebido? O ministério de Eliseu foi um ministério relevante. Foi um ministério não só expoente, mas foi um ministério que impactou uma nação. Diga, unção profética destrava todas as áreas da minha vida. Olha para mim. Eliseu destravou espiritualmente toda a nação. Ele abre o Jordão, ele atravessa para começar um novo tempo. Ele destravou famílias, ele ressuscitou o filho da sunamita. Ele destravou saúde e cura, ele tirou a morte da panela. Ele destravou as finanças e trouxe prosperidade. Ele multiplicou o azeite na botija da viúva. Ele destravou uma nação. Ele acabou com toda a fome e a seca da nação. Escute o que eu vou te dizer. A unção profética neste altar, nestes 2 dias, tem o poder de destravar todas as áreas da sua vida. A unção profética neste lugar, ela vai quebrar o caos, ela vai pôr ordem. E se você acha que você sabe quem é você e para onde você está indo, a unção de Deus vai tocar na sua vida como tocou na vida de Eliseu. E ela vai te levar para um outro nível, para uma outra posição. O Senhor vai abrir os seus olhos e você vai entender o propósito dele sobre a sua vida. Tem gente que entrou aqui limpando piscina. Tem gente que entrou aqui, baby sister. Tem gente que entrou aqui limpando casa. Tem gente que entrou aqui desempregado, mas vai sair com uma unção profética, vai sair. Deus vai te colocar numa posição aonde você será empresário relevante nessa nação. As pessoas que não te deram emprego vão trabalhar para você. Você não sabe o que é estar diante de um profeta. Você não sabe o que é isso. Anos atrás, uma pessoa me procura e diz: pastor, eu trabalho num lugar, eu passo por isso, está acontecendo isso, agora todo mundo está indo embora, eu sou a pessoa mais importante, ocupo a gerência, mas existe muito ciúme, existe muita inveja, e eu já sei que o proprietário da empresa vai me demitir, eu quero que o senhor ore por mim. Na hora, o que eu pensei em dizer? Eu vou orar, Deus vai abrir outra porta. Não, Deus não deixou eu falar aquilo. Arthur, Deus não deixou eu falar aquilo. Eu olhei para ele e disse assim: o Espírito de Deus está sobre a sua vida. É mais fácil o dono da empresa ser demitido do que você. O cara ficou olhando para mim, não acreditou, foi embora. Um mês depois, ele senta comigo e diz: pastor, a gente precisa conversar. Falei: foi demitido. Por que eu fui falar aquilo? Era mais fácil eu ter falado: Deus vai abrir outra porta, Deus fecha uma porta porque Ele tem outra. Mas o profeta, ele não diz o lógico. Ele não diz o lógico. Ele diz o que o Senhor preparou no... meu Deus. Ele é o Deus que cria o fim para depois criar o começo. Você só foi criado depois que Ele criou o propósito da sua vida. Ele criou o propósito da sua vida primeiro, depois Ele te criou. Pastor, do que o senhor está falando? Ele diz a Jeremias: te constituí profeta às nações. Ele criou um profeta para as nações, depois fez Jeremias nascer. O cara me procura, precisamos conversar, pode falar. Pastor, o dono da empresa me chamou na sala dele, foi demitido. E disse: estou cansado disso aqui. E tomei uma decisão com a minha esposa ontem. Você é gerente e é o melhor vendedor. Eu quero te vender essa empresa. Ele diz: mas eu não tenho dinheiro.
Ele disse: deixa eu te falar, a empresa dá tanto de lucro, eu vou te vender em tantos meses, você vai tirar parte desse lucro e vai me pagar, não vai sair um centavo do seu bolso. Ele disse: pastor, lembrei do senhor me dizendo, é mais fácil dono ser demitido do que você. Eu disse: onde eu assino? Ele disse: já vou preparar. Sabe qual é o problema? É que a gente põe lógica nas coisas de Deus. Diga: Deus não tem lógica, Ele tem destino. E vocês acharam legal isso, não acharam? Eu olhei para ele e disse assim: eu te disse, naquele dia, é mais fácil o dono da empresa ser demitido do que você. Porque Deus pega o seu patrão e coloca como seu empregado. Ele calou a boca, depois de me contar o testemunho, e foi embora. Porque ele só lembrava da primeira parte. Um mês depois ele volta: pastor, quero falar com o senhor, precisamos conversar. Pastor, lembra do dono da empresa? Lembro. Me procurou e disse: fiquei 30 dias em casa, descansei, relaxei, passeei, saí com a minha esposa. Estou sem paciência, estressado. E eu gosto tanto desse negócio que eu queria te fazer um pedido: deixa eu ser seu vendedor. Pastor, o dono da empresa me vendeu a empresa, foi demitido, e hoje ele trabalha para mim, é meu vendedor. Ei, a unção quando caiu sobre Eliseu, alguma coisa aconteceu entre a capa e o encontro. Essa noite é a capa, até amanhã à noite é o encontro. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai destravar o seu futuro. Deus vai destravar o seu destino. Deus vai te colocar em um outro patamar. A lógica será quebrada. Ele vai colocar ordem no caos e você vai prosperar. Se é para alguém essa palavra, se expressa aí, celebra. Fica em pé que eu estou terminando. Vai, fica em pé, fica em pé. Pelo menos você tem aquela sensação que já vai embora. Vai, fica em pé aí. Eu quero terminar liberando 4 palavras proféticas que estava sobre a vida de Eliseu e que estará sobre a sua vida a partir dessa noite. Primeiro, Eliseu chega e havia águas naquela cidade, mas as águas eram amargas. Então naquela cidade o povo não podia beber água, o povo não podia plantar, porque aquela cidade era estéril. 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Eliseu, que teve o seu destino destravado, agricultor para profeta das nações. 2 Reis 2, 21. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Levanta suas mãos e recebe essa palavra profética. Deus revogou a morte de todos os seus planos e projetos, e no lugar da esterilidade, Deus ativou profeticamente a fertilidade. Tudo que você tocar, prosperará. É para alguém essa palavra, meu Deus do céu. Eliseu, ele chega e recebe uma viúva endividada. Iam levar os filhos dela. Ela já tinha perdido o marido. Eliseu estende a mão, 2 Reis 4, 7, e diz: e disse Eliseu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu
e teus filhos vivem do resto. Levanta a tua mão e recebe a segunda palavra profética. A instrução profética que Eliseu deu àquela viúva, ela seguiu. A instrução profética ativou sobre ela a prosperidade. Recebe essa palavra profética. A instrução profética desses 2 dias ativará sobre você, sobre a sua casa, favor e abundância financeira, da qual você e a sua descendência viverá abundantemente e não faltará absolutamente nada nessa nação. Ah, meu Deus, é para alguém essa palavra. Terceira palavra profética. O general da Síria, leproso, vem falar com o rei. O rei manda até Eliseu. Eliseu manda ele ir para o rio se mergulhar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, Naamã, sírio, herói valoroso, porém leproso. Herói valoroso, venceu e trouxe vitória para uma nação, mas era leproso, era excluído, tinha uma condenação de morte. 2 Reis capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Levanta suas 2 mãos e recebe a terceira palavra profética. A palavra profética, nesses 2 dias, ativará cura, ativará libertação de todos os níveis na sua vida. Ativará um nível de cura e libertação de traumas, de mazelas, de feridas que estavam determinados para destruir a sua vida e a sua família. Haverá nesses 2 dias, através de uma ativação profética, restauração, restituição em toda a sua casa, em toda a sua vida, em toda a sua família, e a abundância de Deus habitará com você. Ah, se é para você, toma posse disso e celebra. Quarta e última palavra profética. Samaria estava cercado. Ninguém entrava, ninguém saía. Todos estavam condenados à morte. 2 Reis capítulo 6, versículo 16. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ei, escuta, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Sobe aqui, Arthur, vamos cantar. Não sei o que, mas vamos cantar. Você cantou para o José, vai ter que cantar para mim. Eles abriram os olhos, e em volta do monte estava cercado e cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Receba a quarta palavra profética. Levanta as suas 2 mãos. Quando eu terminar, se essas 4 palavras é para você, toma posse, fecha, pega, pula, salta, diga amém, faz alguma coisa. Se não é para você, olha para mim. Se não é para você, faz assim, ó. Eu estava pregando lá em Balneário. A pastora Salete estava no 2º banco. Eu liberei uma palavra profética para uma pessoa ali. Deus vai levantar um resgatador para cumprir o teu sonho. 4 dias depois, a pastora Salete chega e diz assim: eu tenho uma escola, meu sonho é ter uma escola bilíngue. Uma senhora muito bem vestida veio trazer a neta e disse: por que você não tem uma escola bilíngue? Ela disse: esse é meu sonho.
Ela disse: eu moro em São Paulo e eu tenho uma situação financeira muito boa. Procure o lugar, alugue, me diga quanto custa, eu vou pagar tudo. Monte a sua escola bilíngue que eu vou pagar, porque eu quero que minha neta estude em uma escola bilíngue aqui em Balneário. Ela disse: pastor, eu sei que aquela palavra não era para mim, mas quando o senhor apontou o dedo, eu fiquei na ponta do pé e eu peguei ela para mim. Deus mandou em 3 dias um resgatador. Ela montou a maior e a melhor escola bilíngue da nossa região. Hora que eu terminar de dizer, se é para você, pula, grita, faz alguma coisa, abraça. Se não é para você, que acerta o irmão de trás. Amém? Amém não, meu Deus. Diga amém não, é minha, pastor. Levante suas 2 mãos. A unção profética vai ativar os seus olhos espirituais, e você verá o que ninguém viu nessa nação até o dia de hoje. Você vai ouvir o que ninguém ouviu nessa nação até o dia de hoje. Você vai dizer o que ninguém nunca disse nessa nação até o dia de hoje. E você conquistará o que ninguém conquistou nessa nação até o dia de hoje. E não há ferrolhos. Levanta a sua voz. Nem portais que se fechem diante da sua voz. Diga, e não há doenças. O quê? Levanta a tua voz e declara. Que fiquem de pé diante. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz.